Vamos fazer uma oração, vamos iniciar nesta tarde. Eu já quero convidar a minha amiga Claudinha, está me dando a honra de estar comigo hoje à tarde. Claudinha vai fazer uma oração, tá bom, Claudinha? Para a gente começar, pedir ao Senhor para se fazer presente em nosso meio e direcionar todo esse trabalho, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento, queremos te agradecer por este momento. Pedimos a Ti perdão por nossos pecados, nossas falhas diante de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que nos direcione, Senhor, nesse estudo, seja conosco, fala nos nossos corações, repreende toda a fúria do adversário, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor preparou esse momento para estarmos juntas, Senhor, aqui em união, adorando o Teu nome, fazendo aquilo que Tu faz. Então, que o Senhor venha estar conosco, venha estar trabalhando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de estar passando para Lunique, tá bom? Lunique, ela vai estar louvando ao Senhor nesta tarde. Lunique tá on? Tá bom. Amém. Pode louvar, meu amor. Amém. Vou Rebeca aqui. Pai, Senhor, para as irmãs. Amém. Eu vou louvar e peço as irmãs sobre Jesus. Há momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar. E não se lembra dos discípulos dentro do barco. E mesmo com Jesus ao lado, começaram a questionar. Não te importa que pereçamos, não sabendo tem algo aqui. E as ondas vão nos arremessando, será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar.
Ele vai cessar as ondas. Onde está sua fé? Quando foi que o teu silêncio impediu de trabalhar? Eu enviando meu e acalmar. O problema que me segue, não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu que disse que no altar vai chegar. Mas no meio do caminho ele estava questionando. Te perguntou por que de tanto medo assim? Por que de tanto medo assim? Onde está você? Glória a Deus. Aonde está a sua fé? Amém? Para onde nós estamos olhando? Para as circunstâncias da vida, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que possamos guardar a mensagem deste louvor. Com certeza o Senhor já começou a falar ao nosso coração. Amém? Já quero continuar dando boas-vindas à irmã Neiva que se conectou aí com a gente, tá bom? A minha tia Miriam. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês, amém? Agora estaremos orando pela vida da irmã Geise Barbosa, que estará ministrando nesse tema maravilhoso que nós demos início, que é a série Ensinamentos de Jesus. Quantos ensinamentos o Senhor Jesus deixou registrados, né, na palavra, e com certeza hoje nós vamos aprender mais um que vai edificar a nossa fé, amém? Glória a Jesus. Vamos orar e não se esqueçam, os microfones ficam desligados. Após a oração, somente o microfone da irmã Geise ligado, para não dar interferência no áudio, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez falamos contigo e queremos apresentar a vida da tua serva. Senhor, com certeza o Senhor já ministrou ao coração dela aquilo que nós precisamos aprender nesta tarde. Não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos aprender. E nós cremos, Senhor, que mais uma vez o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai falar ao nosso coração, Jesus. Usa a tua serva poderosamente e abençoe, Senhor, cada uma de nós, que o nosso coração vai estar aberto para receber a tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã Geise, com a oportunidade. Deixa Deus te usar. Saúde, amada igreja, né? Com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que eu não queria nem estar ministrando, queria estar ouvindo, né? Comunicando, por diversas vezes eu queria estar presente, mas normalmente quando vocês estão, eu estou indo para o plantão, eu estou no plantão, né? Hoje eu pensei que ia chegar cedo em casa, cheguei quase agora em casa, até 1h30, né? Mas em todo tempo o Senhor está presente conosco, né? Para a gente entrar, abra a vossa Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, né? Essa série aí de ensinamentos de Jesus. E o Senhor falava comigo sobre os ensinamentos dele dentro de parábolas. E eu quero falar sobre parábolas. Foi a palavra que o Senhor, né, colocou, né? A irmã Ana falou comigo que é mais um estudo, né? E eu sei que aqui nós temos liberdade, né? Para também falarmos dentro daquilo que Deus colocou. Lucas capítulo 15, versículo 4, eu posso ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida, que é a minha ovelha que estava perdida. Versículo 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, ou 3 dracmas, e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo,
comigo porque encontrei a peça que eu havia perdido. Aí no versículo 12, versículo 11, ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 20, ele levantando-se foi para o seu pai, mas ele, estando ainda de longe no caminho, viu seu pai e teve compaixão, e correndo lançou ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei a melhor veste, e vestiu. E põe-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, e matai e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Você que pode, feche seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com as tuas filhas, Pai, falando, Senhor, da tua palavra, falando dos seus ensinamentos. Pai, eu louvo ao Senhor, Pai, porque na terra, Senhor, tem filhos e filhas, Pai amado, que continua sendo um propósito de te conhecer, Pai, de buscar a tua presença, Deus. Pai, abençoa as tuas servas, Senhor. E, Pai amado, Deus querido, nessa tarde, o Senhor venha trabalhar em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha ter liberdade, que o Senhor venha nos ensinar. E, Senhor amado, nos ensinar também a ouvir e guardar no nosso coração. Pai, conforta esse coração da tua filha, Senhor. Aqui está a minha vida diante do teu altar, diante das tuas servas, para falar da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Em Lucas, capítulo 15, aqui a partir do versículo 4, o Senhor está falando sobre parábolas. E antigamente, era a forma que o Senhor ele usava para falar com os judeus. Por quê? Era uma mensagem indireta, como eu posso dizer, por meio de uma comparação. Ele pegava uma história simples, né, didática, né, que encaixava na tradição da época. É como se ele estivesse fazendo assim, ele pega uma história pequena, fácil, que é onde quem está próximo, ele consegue entender de uma forma clara porque ele está vivendo e convivendo com aquilo todos os dias. Então o Senhor, ele é tão sábio que em todos os lugares que ele ia, que ele estava presente, de acordo com as pessoas que estavam ao seu redor, ele tinha suas formas de comunicar. E a parábola nada mais é. Eu botei anotado aqui, é uma pequena narrativa que usa de uma forma para transmitir uma lição moral. Ela é uma história, vou botar aqui, é porque eu fui escrevendo assim, ela é uma história que pretende trazer algum ensinamento de vida, como significados diferentes, ou seja, ele pega uma história, em cada vida ele lança de uma forma diferente, mas com o propósito a qual é necessário, entendeu? Então, assim, a parábola é isso, é uma forma indireta do Senhor ensinar. Às vezes o Senhor, para entrar um parênteses aqui, às vezes o Senhor ele faz o quê? Ele usa pessoas através de profecias para falar comigo, com você. Às vezes o Senhor ele usa através de louvor, né? Às vezes o Senhor usa através de uma oração. Às vezes o Senhor usa através de um abraço, né? Eu já tive momentos do Senhor falar comigo através de um passarinho, né? Eu já tive um momento do Senhor falar comigo através de um vento, eu olhando para uma árvore. Então o Senhor, ele procura o local, isso é uma parábola, ele procura uma história simples, indiretamente, mas propícia ao ambiente que você está vivendo. Então ele pegava essa história e lançava. Então aqui o Senhor, ele está o quê? Ele entra na casa de um homem, publicano, que está no capítulo 14, versículo 1.
que ele é, perdão, um fariseu, e ele entra e senta e vai comer pão, né? A palavra senta aqui, ó, 14, capítulo 1. E aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia de sábado, eles os estavam observando. Então, aqui, o Senhor está sentado, comendo pão, dentro de uma casa de fariseu. E aqui o Senhor começa, né, o Senhor cura, o Senhor ensina. Quando chega no capítulo 15, o que acontece? Já muda a situação. Deixa eu só colocar. Já muda a situação. Como o Senhor, ele começa a mostrar compaixão, no capítulo 14, ele começa a curar, ele começa a mostrar quem ele é, e as pessoas começam a entender o que acontece. Aí vem um público diferente. De um lado, fica os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos. E do outro lado, fica junto com eles os pecadores, conhecidos como pecadores, errantes da época. Do outro lado, ficam os religiosos, que são os fariseus, né? Os fariseus. E nesse momento aqui, que eles estão do outro lado, os fariseus e os escribas, perdão, eles estão de um lado e o outro lado. Só que os pecadores, conhecidos como pecadores, publicanos, eles estão querendo se aproximar, eles se aproximam de Jesus, que eles querem entender. Já os fariseus e os escribas, eles já são de uma forma diferente, eles já estão ali para acusar. Porque eles se entendem como homens religiosos que conhecem Deus, mas eles não conhecem, eles conhecem a letra, eles conhecem o que foi escrito na lei, mas eles verdadeiramente eles não conheceram o Senhor. Então aqui o Senhor ele está assim, ele está sentado numa casa comendo, explicando no lugar, e ali vem os pecadores, ou quem é esse mestre, e vem os fariseus para julgar, que ele está procurando, que ele está falando. E aí o Senhor ele é tão inteligente, como ele fala sobre a parábola, o que o Senhor faz? Ele pega e começa a falar sobre 3 parábolas. As parábolas claras aqui. Só que antes disso, para a gente entender, o Senhor, na palavra, eu pesquisei, ele fala 44 palavras dentro do evangelho dele. 44 parábolas, gente, é muita parábola que ele ensina. E outras vão dizer que é 47, porque tem alguns evangelhos dele, que a gente sabe que é os 4, né, primeiros ali do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, dentro desses 4 evangelhos, que é a vida de Cristo, ensinamentos de Cristo, detalhadamente, da sua história, eles claramente, ele fala 40, às vezes faz 47, 50, porque algumas são repetidas, mas de forma diferente, né? Se vocês quiserem entrar aí, me ajuda, tá, gente? Que eu estou no ensinamento, estou pregando, mas está aí daqui conversando, né? Dentro da palavra. Então, dentro das 44, tem os trabalhadores da vinha, o servo impiedoso, o bom samaritano, aí entra a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Isso eu peguei só essas. Mas eu fechei, o Espírito Santo de Deus, ele falou para eu fechar dentro dessas 3, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Quando nós pegamos essas 3, ele lança essa palavra nesse momento, aonde os fariseus e escribas chegam perto dele, mas estão julgando, e aonde os pecadores e os publicanos chegam perto deles e estão querendo entender o que ele está falando. Então ele aproveita a oportunidade que você vai entender e fala essas 3 parábolas. E quando a gente para prestar atenção nas 3 parábolas aqui, a gente observa que alguns vão dizer que são uma parábola da misericórdia. É conhecido assim, parábolas das misericórdias. Por quê? Nada mais é que ele está mostrando a misericórdia de Deus diante do pecador. Então, por isso, é conhecida essas 3 parábolas, e são parábolas diferentes com propósitos iguais. Quando nós entramos aqui, o principal propósito é o pecador. O valor que uma vida tem para Cristo. 3 coisas acontecem nas 3 parábolas. Alguém se perde, alguma coisa se perde, alguma coisa se perdeu, né, nessas 3 parábolas. Outra coisa é alguma coisa retorna, se acha ou volta.
Então, ou seja, retornou ao seu lugar de origem. E a outra coisa é que no final os 3 têm festa. Então, são 3 parábolas com o mesmo propósito, só que ditas de forma diferente. Então, Jesus está ali. Então, a primeira parábola que o Senhor fala, ele fala da ovelha perdida. Nada mais é que nós lemos aqui o que o Senhor fala, está às 99. O Senhor ele diz assim, qual pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde, ele não deixa as 99 no deserto e vai, ou melhor, deixa as 99 e vai atrás do deserto a qual a ovelha está perdida. Aqui, quando o Senhor está falando isso, eu amo muito porque ele está pegando o assunto daquela época. Lembra que eu disse no início? Ele está pegando um assunto. O que mais o judeu vê é o quê? Pastor pastoreando ovelha. E o que mais ele vê é que quando o pastor, o pastor de ovelha, que ele está lá com o seu cajado, com a sua vara, guiando as ovelhas animais, que nós estamos querendo dizendo aqui, né? Está todo mundo ouvindo o Senhor Jesus falar, e é uma coisa real que acontece naquele tempo. Então, o fariseu, o escriba, o pecador e os cobradores de imposto, todos os dias ele vê um pastor levando as ovelhas para o pasto. Então, era uma coisa que todo mundo sabia, que toda ovelha que conhece a voz do seu pastor, aonde ela estiver, e ele falar, ou assobiar, ou de alguma forma ele fazer com que ela ouça o som que sai da sua boca, a ovelha vem para perto do seu pastor. Então, eles eram uma cultura daquele tempo e era uma rotina deles. Então, o Senhor pega o que e fala isso. Qual pastor? Ele faz uma pergunta. Qual pastor que tem 100 ovelhas, uma delas se perde e ele não deixa 99 para buscar a que está perdida? É claro quando ele diz isso. Então, aqui está representando a ovelha, está dizendo o pecador. E quando fala do pastor, está representando Deus. Então, ele está sendo bem claro porque ele está dizendo assim, uma se torna maior que a 99? Não. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está dizendo para todos ali, ele está dizendo assim, olha só, pecador, olha só, publicano, eu deixo as que acham que já está indo, tudo bem, está indo o que eu estou ensinando, para buscar você que está perdido. E, ao mesmo tempo, ele deixa entender os publicanos e os escribas como se eles fossem os 99, entende? O Senhor, naquele momento, são interpretações. O Senhor, naquele momento, ele está dizendo que aquela uma vida é muito importante para ele. Ele está dizendo um valor. Eu vou parar um momento, vou deixar as 99 e vou atrás, porque há um valor. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo para aquele que está escutando, para aquele pecador que está ali perto dele, querendo entender, aquele publicano, ele está dizendo assim, eu deixo todo mundo aqui e vou atrás de você, porque você tem um valor para mim. Amém. Entendeu? Então, o Senhor, ele usa as oportunidades, ele usa as parábolas. Aí ele termina isso e vai para a parábola da dracma. Aí ele diz, o pastor acha a ovelha, coloca ela nos seus ombros e traz ela de volta, vai nos seus vizinhos, faz uma festa, porque a ovelha que estava perdida foi se achada. Aí, quando a gente entra na dracma, está dizendo uma história. O que é dracma? É moeda. Uma moeda de prata. Antigamente, era usada essa moeda. Do lado da moeda tinha uma cabeça de uma deusa. Do lado era o corpo de uma coruja. Era uma moeda de prata que os romanos usavam também. Então, o que acontecia? Existia naquele tempo romano a tal da moeda do denário, né? Que representava um dia de trabalho, um dia do trabalhador. Então, eles usavam essa dracma. Algumas mulheres pegavam essas moedas, colocavam como colares no seu pescoço, para dizer que era aquilo, é o ganho delas. Era como se fosse, eu deixo anotado aqui, como se fosse sua economia. E aí, ou seja, é algo de valor para ela. E aí ela perde essa moeda dentro da sua casa. E aí o que acontece? O que ele diz? Ele precisa acender a candeia, acende a luz, varre a casa. Enquanto ela não acha a moeda, ela não termina de varrer. Até que ela acha a moeda, chama suas amigas
e comemora pela moeda que estava perdida, se achou. Então aqui, nada mais é que a dracma também é um pecador, e nada mais é que a mulher representa Deus. Quando nós entramos dentro da história do filho pródigo, na verdade é um filho... Eu tô indo rápido, não, tô entendendo, né? Tô indo muito rápido. Fala, irmãos. Na idade aqui, é um filho pródigo. Ele conversa com seu pai. E ele diz pro seu pai que ele queria aquilo que fosse de direito para ele, né? Só que herança só se dá depois que alguém tá morto. Né? E aqui o pai tá vivo. E aí ele chega pro pai e ele fala pro pai que ele quer herança em vida. O pai aqui não questiona. Separa, dá herança para ele, que é de direito, sabendo do que ele já ia fazer, porque o pai te conhece, né? Então ele pega tudo aquilo que é dele, pega a herança, separa a herança, vai para uma terra distante e gasta. Quando acaba tudo, a terra que ele tá, o que acontece? Entra numa fome, ele passa necessidade, deseja se alimentar aquilo que os pobres se alimentam, e aí ele lembra que o seu pai cuidava muito bem dos seus animais. Quando você vai para dentro dos judeus, dentro da história, da realidade deles, ele ensina o que é isso. E se você for olhar para essa história aqui, é uma fatalidade. Por quê? Um filho que pede uma herança para o judeu, ele está dizendo que ele prefere ver seu pai morto. Ele já declarou que seu pai está morto. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, para mim você já morreu, então eu quero herança. Então isso era uma afronta. É como se ali contasse todo um vínculo que ele pudesse ter com o pai dele. Entende? A gravidade da situação não é você simplesmente chegar, por mais seu pai ficar chateado, mas a cultura deles era inadmissível ele pedir isso. É como se ele estivesse dizendo para o seu pai, pai, eu quero que você morra. É como se ele estivesse dizendo, pai, isso morreu já para mim. Então, me dá o que é de direito. Então, quando ele entra nisso, que ele está na frente, Jesus, ele é lindo, que ele está na frente dos estudiosos, ele está na frente dos escribas, ele está na frente ali dos fariseus, ele está na frente dos pecadores, ele está na frente dos fariseus, os fariseus estão dizendo assim, que absurdo que ele está dizendo. Como que pode um filho falar isso com o pai? É como se ele estivesse dizendo isso. Como que pode um filho desejar a morte do pai? E Jesus falando, aí o Senhor fala o quê? Então ele vai, deseja voltar, e o seu pai, quando ele está voltando, e ele decide pedir perdão ao seu pai, viver como empregado, quando o seu pai é visto, ele vem, abraça o pai o beija, e o pai, ele pede, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, se me perdoa, pai, dá um beijo, diz, prepara lá uma roupa, traz para o meu filho uma roupa nova, um calçado novo, vamos pegar o meu filho, vamos matar e vamos fazer uma festa. É como se Jesus estava mostrando para eles que o Senhor ama incondicionalmente. O Senhor perdoa e perdoa mesmo. Então, 3 coisas que a gente aprende aqui e por isso a gente coloca como parábola da misericórdia, é a misericórdia de Deus. Por quê? A gente tem 3 situações aqui idênticas que nós podemos fechar do ensinamento desse. 3 aqui Deus está mostrando a misericórdia, simplesmente a misericórdia dele. A misericórdia dele é para o pecador. Ele está dizendo que é para o publicano, mas ele está dizendo também para aqueles que acham que conhecem. Mas ele também perdoa. Só que 3 coisas aqui que o Senhor chama a atenção. Primeiro, quando a ovelha se perde, ela é como se nós estivéssemos dentro de uma igreja, caminhando na mesma direção. Na mesma direção. E de repente alguma coisa acontece e a gente se perde. Então o Senhor, ele para um pouquinho e vai atrás de você. Alguma coisa fez você se perder. Alguma coisa me fez eu me perder no meio da caminhada. Entende? Que eu estou andando no caminho junto. Eu estou andando, eu estou no rebanho. Eu estou no mesmo caminho, junto com o mesmo rebanho que fez para eu tomar uma direção contrária do rebanho que eu estava. A segunda,
eu estou dentro da minha casa e eu me perco dentro da minha casa, entende? A dracma está perdida dentro da casa. Ela perdeu a dracma dela dentro de casa. Algo se perdeu dentro de casa. É como se o Senhor falasse assim, às vezes você está dentro da sua casa, ou seja, dentro da casa do seu pai, dentro da casa de Deus, e alguma coisa você perdeu. Mamãe tá no banheiro. Tá me ouvindo? Jesus, minha mãe. Calma aí. Então, alguma coisa se perdeu dentro de casa. E a terceira coisa do filho pródigo, ele estava dentro de casa, mas ele estava perdido dentro de casa. Entendeu? Em todo tempo, houve-se uma perda. Entendeu a situação? Em todo tempo, houve-se uma perda. E aí a gente traz para nós. Se em algum momento eu me encaixo nessa perda. Porque entenda que o Senhor, ele falou para aquele que está em pecado, ele falou para aquele que não conhece o Senhor, publicano, que vivia, né, ganhando em cima do homem, e ele também conta para aqueles religiosos. E ele está dizendo sempre a mesma coisa. A misericórdia do Senhor é grande. É muito grande. Mas você precisa entender que, o que eu notei aqui, é muito preciosa a salvação. Então ele está dizendo assim, independente de ser ovelha, independente de ser moeda, independente de ser ser humano, é precioso para mim. Entendeu? É como se ele dissesse assim, para aqueles assim, independente de ser publicano, ou ser pecador, ou ser fariseu, o Senhor ama a si mesmo e ele luta. Entendeu? Então, assim, não importa quem é, importa que é, importa que tem valor. E esse valor para Deus é que muitas das vezes nós não compreendemos ou o homem não compreende. Então o Senhor está falando assim, entenda, eu preciso que você entenda. A ovelha perdida se perdeu andando no rebanho. Está no rebanho. Se perdeu no meio do caminho. Por quê? Como que você se perde se você está caminhando com Deus? Como? Como você se perde? Mas o Senhor, mesmo se você pode ter se perdido, o Senhor, ele para e vai até você e te traz de volta. Agora o Senhor, ele fala a segunda coisa, agora como que você se perde dentro de casa? Não sei se você observa, para a gente já finalizando, mas às vezes quando você perde alguma coisa dentro da sua casa, material, você começa a procurar, você não acha. Você fica estressado. Você fala, quer saber? Eu não vou procurar mais, porque a hora que eu não procurar, eu vou achar. Mas você só procura porque você sentiu falta. Entende? Foi na hora que você precisou. Às vezes, nós perdemos uma dracma, perdemos 2 dracmas, perdemos 3 dracmas, não fazemos falta. Aí quando a gente perde 8 dracmas, que nós só temos 2, que aí você começa a sentir o peso da perca. E aí o Senhor começa a te despertar, vamos acender essa casa de novo. Vamos varrer essa casa e vamos achar o que você perdeu. Entende? O Senhor, ele traz essa palavra para nós, ensinamento aqui hoje, que ele está dizendo em todo o tempo, eu quero dizer para você, que eu vou lutar por você, porque eu amo você. E aí quando entra do filho, que eu sempre, eu olho esse filho como alguém que estava infeliz dentro de casa. Como se fosse alguém que não tivesse completo. E aí o Senhor, ele diz assim, você não é obrigado a estar dentro de casa. Eu vou deixar você ir. Mas eu perdoo você. Mesmo que você não queira que eu seja seu pai. No momento certo você vai voltar e eu vou estar de braços abertos. As misericórdias de Deus, elas nos alcançam, porque o seu amor é incondicional. Ele estava dizendo ali para o pecador, eu tenho vontade de chorar aqui agora, só Jesus. É porque o Senhor fala comigo, né? Fala com você. Ele está dizendo tanto
tanto para o pecador, tanto para os escribas que estavam, tanto para o pecador como para o publicano que estavam se aproximaram de Jesus por causa do seu amor, e tanto aqueles que estavam julgando ele, que eram os publicanos e os escribas, estavam julgando porque eles são dono da lei, eles acham justos, né, conhecedores, e não reconheciam o mestre como mestre, mas ele estava dizendo assim, sabe por que vocês não entendem? Vocês não vão compreender porque vocês não têm o meu coração. Sabe por que às vezes a pessoa não compreende porque Deus te perdoa tanto? Só conhece aquele que tem o amor de Cristo, entende? Senão nós não estaríamos aqui. Pelo seu amor, nós fomos alcançados, né? E essa semana, uns 15 dias, eu ministrei numa igreja, né, que o Senhor me lembrou aqui agora, e eu ministrei sobre quando o Senhor estava no caminho de Bogotá. Ele estava indo para a crucificação. Meu Deus, a hora já está perto. Para a crucificação. E assim o Senhor fez 3 ambientes para mim. Ele falou assim, 3 ambientes, 3 formas de olhar. Você tem como olhar você lendo. Você lê que eu estou com a cruz, eu estou sendo cuspido, eu estou apanhando as pessoas. Aqui é o seu olhar, você está lendo a Bíblia. Existe o olhar das pessoas que estão ali, quem está vendo. Existe aqueles que ainda seguem o Senhor, que está vendo ele sofrer sem merecer, e tem aqueles que estão seguindo ao Senhor com revolta, com raiva. Aí eu falei assim, Deus, e ele falou assim comigo, ele falou assim, agora tenta entender como eu olho. Ele falou assim, o meu olhar, eu não olho como você olha. O meu olhar, eles não sabem o que estão fazendo. Mas o propósito é, eu vou até o final, entendeu? Então é por isso que você está aí, ó, de pé. Porque o amor do Senhor, ele é tão incondicional, tão misericordioso, que ele larga tudo, ele faz tudo, te traz de volta, permite você voltar, ou te desperta dentro da casa, acende a sua casa de novo para você achar o que você perdeu, faz uma festa e comemora a sua volta por amor a você. Então a palavra do Senhor é essa hoje, né? Esse ensinamento, né? Que eu tento ensinar, mas a gente acaba ministrando, né? Então é isso. Que o Senhor, ele tenha falado com você na sua casa, né? Grava isso, né? O propósito foi para essas pessoas, o ensinamento para essas pessoas. Eles entendam que o Senhor ama, né? E independente de quem seja ovelha, seja uma dracma, ou seja um filho, ele ama. E é por isso que as suas misericórdias permanecem de pé. Então, que Deus te abençoe aí nessa tarde. Quando o inimigo tentar te lembrar que você não é importante, você não, eu sou assim. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o preço que ele paga por amor a mim. Né? Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então a palavra do Senhor é essa. Eu acho que eu falei tudo aí, né? Que você tenha recebido aí do seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Glória a Deus, amém? Deus é fiel mais uma vez. O Senhor falou ao nosso coração. E eu lembrei de um louvor que é muito conhecido. O coro dele diz assim: que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Glória a Deus. Não tem como a gente entender esse amor. Não tem como.
foge da lógica humana, da compreensão humana, que nós, seres humanos, a gente acha assim, eu amo quem me faz bem, eu amo quem é bom comigo, né? É fácil, Jesus falou, é fácil. Amar quem te ama é muito fácil. Agora, amar quem não merece, foi isso que Jesus fez. Nos amou sem esperar o nosso amor em troca, mas sim nos dando a oportunidade de ter livre acesso ao Pai através dele. Então, nosso Jesus, nós temos um valor incalculável para ele. Ele nos ama e precisamos estar cada dia com esta verdade gravada em nosso coração. Porque às vezes, como a irmã Geise falou, o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que nós não somos importantes, que Deus não se importa conosco, ou se já pecamos demais, o que nós fizemos no passado, nós não merecemos o amor de Deus. Ele tenta infiltrar esses pensamentos na nossa mente, mas o amor do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos transforma em uma nova criatura e nos ajuda a permanecer no caminho da verdade através da sua palavra, amém? Então, guardemos essa palavra em nosso coração, todo ensinamento que o Senhor nos deu nesta tarde. E eu estou contente com o Senhor, feliz por essa oportunidade, por mais um aprendizado, de nos fazer lembrar do seu precioso amor, do seu amor que a gente não consegue explicar, mas simplesmente Ele nos ama. Amém? Glória a Jesus. Estaremos encerrando nesta tarde. Semana que vem estará conosco a irmã Graziele, ministrando de Araruama, ministrando para nós. Se você tiver possibilidade, volte, acesse novamente o link, tá bom? Eu quero justificar aqui para as irmãs, sempre quando alguém entra na sala virtual, é sempre importante a gente desligar os microfones, porque fica um ruído, né, com acústica, fica uma confusão acústica, e como é gravado, então fica um fuzuê danado. Então tem que ficar só um microfone ligado, e aí para ficar bem nítido para todo mundo, tá bom? E de repente, se você precisar deixar sua câmera ligada, sua câmera desligada, porque você vai fazer outra coisa, ou quer ficar mais à vontade em casa, é só deixar a câmera desligada e o áudio ligado para você ouvir a palavra, tá bom? Então é por isso que às vezes eu estou silenciando, aí parece para você, Ana Kézia te silenciou. É porque senão o que acontece na sua casa e no seu ambiente, todo mundo da sala escuta. Tá bom, gente? Só para justificar aí. Então fiquem com Jesus. Eu quero convidar a irmã Claudinha, que é a irmã da oração hoje. Irmã Claudinha vai agradecer ao Senhor por este momento, tá bom? Vamos continuar orando umas pelas outras. A nossa irmã Tessia ainda não está podendo participar por causa do horário, ficou complicado para ela, mas o Senhor Jesus nos deu condições, né, e possibilidade para estar dando andamento nesse projeto, que já somam 2 anos, eu acho, não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, para a glória do Senhor. Então, muitos ensinamentos o Senhor tem nos dado, muitos aprendizados, uma orando pela outra, e tem sido maravilhoso, amém? Então, irmã Claudinha, pode orar, amém? Agradecendo ao Senhor por esta tarde. Amém, oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa obrigada, maravilhosa Senhor. em tua presença, juntamente com as tuas servas, Senhor, pelo qual o Senhor escolheu, preparou, Senhor, este momento para estar falando poderosamente em nossos corações, que há momentos, Senhor, que realmente nos perdemos, nos sentimos perdidos, mas o Senhor, Deus, nessa tarde veio dizer para nós que ainda que nós sentamos perdidos, Senhor, dentro da tua casa, dentro da nossa casa, de nós mesmos, o Senhor está pronto a nos resgatar a todo tempo. O Senhor está pronto, o Senhor está conosco, Ele está nos trazendo de volta, porque o teu amor, Senhor, é maior, o teu amor é soberano sobre nós.
Então, viemos te agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada. Continua abençoando, Senhor, cada uma das tuas servas. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. E se alguma de nós, Senhor, está se sentindo perdida, se alguma de nós, Senhor, tem se perdido durante esse período, durante esse tempo, que o Senhor venha nos resgatar, que o Senhor venha colocar dentro de nós um sentimento, Senhor, de estar na tua presença, de estarmos te buscando, de estar trazendo, Senhor, para a nossa vida todos os dias. Seja conosco, Pai, e nos dá a nossa vitória nessa tarde. Viemos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora. Continua conosco e nos dá a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém.